O que você acha, Adriano, você tá lá dentro da Receita, você tá muito por dentro dessa discussão. Por que você acha que tomou essa proporção? Porque parece algo relativamente simples que está sendo Sim. feito. E é algo que historicamente acontece, né? A norma, ela vem depois para se adequar à realidade. E pelo que a gente está conversando aqui, é isso que está acontecendo. Isso. A norma, ela tá vindo para se atualizar, para se adequar à realidade. Só que diversas vezes, você falou que isso, inclusive, já foi anunciado no ano passado, a gente não teve nenhum grande burburinho. Por que você acha que tomou uma proporção tão grande dessa vez? Tá. Acredito que porque a norma não é atualizada há tanto tempo, que muita gente nem lembrava ou não sabia. Então, pareceu, me parece, né, dando o benefício da dúvida, que pareceu uma novidade para muita gente. E que não é o caso. Inclusive, o relatório de fiscalização, como disse, está lá, página 26, já falando da e-financeira, enfim, que absorveria decrédito, teríamos uma nova versão. Mas a Receita Federal, ela... Se você olhar manifestações, por exemplo, do Conselho Federal de Contabilidade, se você procurar, inclusive lá no portal do SPED da Financeira, tem a apresentação que a Receita Federal fez para 700 representantes das instituições financeiras. Isso veio sendo conversado com os representantes institucionais das instituições financeiras. Isso é uma regra de ouro, né? Que a gente aprende na auditoria. Então, o auditor fiscal tomou posse lá novinho, eu entrei muito novo na Receita. Então, você chega, por exemplo, chega na empresa e fala assim, ó, preciso tudo isso aqui, dados 5 anos para 30 dias. Né? Então, aí eu vou dar uma volta mas bem rápido, tá? O que o cara faz? Ele vai ter que contratar uma consultoria de TI, porque o sistema de 2, 3 anos atrás já não está em produção, vai te gerar um monte de CD, um monte de mídia, que depois é o efeito jiboia que eu chamava. Você vai demorar 90, 180 dias para digerir aquilo. Então, o auditor experiente, ele já fala para o novo, cara, não peça tudo uma vez. Diga para ele, não precisa esconder o jogo, fala, olha, a gente precisa ver isso. Como você pode atender essa necessidade? Então, eu vou voltar lá, né? Por exemplo, não precisa contratar uma consultoria. Se você me entregar pelo menos do ano do que está em produção, e formaliza um pedido de prorrogação, te dou mais 30, 60, 90 dias e você vai me entregando. Por quê? Se a jiboia engolir a vaca, ela vai subir na árvore e vai ficar 15 dias lá, entendeu? Então não adianta você espremer o contribuinte. A gente tem consciência disso. As obrigações, né, guardadas as proporções aí, a criação de uma obrigação acessória, ela segue, ou pelo menos procura seguir essa lógica. Então, temos a financeira, temos a Decred, a Receita Federal, poderíamos estar falando de outra administração tributária. Convido os representantes, fala, olha, a gente precisa enxugar. Um exemplo, tá? Digamos, a Decred tem um custo de 1, 2 milhões por ano, por mês, um custo de 10, 20 milhões por ano. Nós estamos tendo uma dificuldade aqui. O layout, como está, já não atende. Vamos atualizar? Vamos. Então, então, nós vamos fazer um cronograma juntos. Nós vamos discutir o novo layout. Põe a norma em consulta, eles dão ok. Lá no meio do ano foi feita a apresentação. Aí foi colocado em período de teste para as instituições financeiras fazer a transmissão. Então, sim, as instituições financeiras, enfim, todo esse escopo da Instrução Normativa da Receita, que foi publicada em setembro a 2219, né, setembro de 2024, esse pessoal passou o ano conversando. Eles estavam sabendo, então para eles não era novidade. Tanto que não teve nenhum evento, nenhuma reunião, se você procurar, eu andei entrando em contato com as instituições, agora com esse burburinho que ocorreu em janeiro, porque a instrução é de setembro, a conversa, a novidade foi para o grande público, foi anunciada lá em março, abril, a conversa já vinha pelo menos de um ano atrás, mas como a obrigação ela começa para 1º de janeiro, então alguém falou, opa, peraí, vocês estão sabendo que a partir de agora, aí foi esse rastilho de pólvora, né? Entendi. Então agora é obrigatório, mas antes todo mundo já fazia. Isso, exatamente, já fazia. E detalhe, como a informação é semestral, então em agosto vai ser informado o 1º semestre, em fevereiro do ano que vem é que a Receita Federal vai receber a informação do ano todo. Então, fevereiro de 26, você vai ter as informações de 2025. A declaração de 2024, desse ano, dos rendimentos de 2025, vai ser entregue em maio de 2026. A Receita passa o segundo semestre de 2026 cuidando da malha dos rendimentos de 2025. Esse cruzamento vai ser feito em 2027. Esse é o... Entendeu? Então, assim, não é nada assim, pega um negócio, me dá aqui que amanhã já vou... Não existe isso, pessoal. Fora que, tá bom? O que a gente está trazendo... Não, desculpa, pode terminar. Então, é algo que leva 1 ou 2 anos, toda essa digestão e desse processamento. Você tem que tirar o outlier. Tem uma série, o ETL, né? Quem lida com dados aí sabe. Enfim. Aí depois, quando tiver os dados estiverem limpos, prontos para tratamento, você vai cruzar com literalmente uma centena, né? 100
fontes de dados diferentes, né? De informação que a Receita tem. Então, realmente, o pessoal pode ficar despreocupado. Mas, sendo mais específico o pessoal tinha esquecido que existia isso, eu acredito isso que tomou tomou essa proporção. Inclusive, todos esses meios de pagamentos já vinham sendo declarados. Né? Eu fico até com medo de falar as siglas de 3 letras aqui, porque realmente não é esse o problema, tá? Isso já vinha sendo informado. Legal. Então, vamos lá. Você trouxe até um ponto, você falou antes aqui de começar o episódio, não sei se a gente falou aqui no episódio, que o objetivo da Receita também é melhorar o ambiente de negócios. Exato. Né? E não piorar. E pelo que você está me falando aqui, eu acho que isso já ajuda muito, até para retirar um pouco de trabalho de um órgão público, que é a Receita, você ajustar o valor, né? Você sai de 2 mil para 5 mil para pessoa física, você já deve tirar uma grande parte de trabalho de monitoramento para algo que seria, ineficiente, né? E de 6 mil para pessoa mais jurídica. caro que o peixe. Exatamente. Isso. Saindo mais caro que o peixe. E aí, em termos de ambiente de negócio, eu queria que você falasse um pouquinho como é que a Receita ela atua, né? Para melhorar, para ajudar o ambiente de negócios. E algo que a gente sempre fala aqui, a gente traz diversos convidados aqui, eles falam, o ambiente de negócio no Brasil, ele é ruim. Né? Então, como que a Receita ela busca atuar, ou como isso pode ajudar, se é que pode ajudar, a melhorar esse ambiente de negócios aqui no Brasil? Né? Tá. Bom, eu vou falar, inclusive, porque eu passei por isso, né? No primeiro trimestre desse ano. Eu trabalhava na Coordenação Geral de Fiscalização, eu deixei a Coordenação Operacional de Fiscalização, que está sendo estruturada uma nova área da Receita, para juntar todas as obrigações digitais, enfim, numa área só, e um quadro na parede. Gente, é sério isso. Nossa missão é acabar com as obrigações acessórias. Esse é o desejo. Quando você fala obrigações acessórias, só para o pessoal declarações. entender. Declarações. Tá, o pessoal tem que ir colocando lá, Obrigado. né? Obrigado. Fiz isso, fiz Isso. aquilo. Isso. Entendeu? Esse seria o mundo ideal. A Receita entregar pronta, você inverte o fluxo. A reforma tributária vai trazer bastante disso. Quando a gente olhar o período de transição, né? Até 2033 e todos os modos sendo implementados. Então, principalmente você enxugar as regras, né? No período ali 2021-22, a Receita Federal revogou mais da metade das instruções. Talvez por a gente ter tanta norma, isso não foi tão percebido assim. Tinha tanta norma que revogando metade, ou mais da metade, o pessoal, né? Lógico que algumas coisas ali, era uma outra coisa, já tinham perdido o objeto, mas, enfim, estou falando de um enxugar, né? Você reduziu o estoque normativo, trabalhávamos também, inclusive nessa época da COTEP, com análise de impacto regulatório. Então, quando você desenvolve, né, uma obrigação tentando minimizá-la com o obrigado, no caso, por exemplo, as instituições financeiras, através das suas associações, das suas entidades representativas, com seus técnicos participando, então você reduz o impacto regulatório. Né? Legal. Então, essa é uma forma também. Né? O ideal é não ter obrigação, você não precisar pedir informação. Perfeito. Você está conectado aos sistemas naturais do contribuinte. Isso eu chamo de Tax Administration 3.0, também é outra pauta da OCDE. Né? Você está conectado aos sistemas naturais do contribuinte e você não precisar pedir informação, você já recebe naturalmente. Legal. Né? Então, se ele registra empregado, então você não gera uma montanha de dados, você vai mandando bilhetinhos, eventos. Contratei empregado. Ele atualiza lá, por exemplo, o Ministério do Trabalho. Ele não precisa ficar pedindo essa informação, né? Essa conexão. Então, essa é uma forma, essa é a forma ideal. Tá? Não ter obrigação, não tem como não ter obrigação, precisa de obrigação. Bom, então vamos fazer isso com o menor impacto possível. Legal. Então, pelo que eu entendi da sua fala aqui, a ideia da Receita é transformar aquele meme em realidade. Aquele meme que clássico. Tem... Não sei se você já viu, que tem um cara falando assim, tá aqui o quanto eu pago. Aí a Receita fala, não, você não deve isso não. Aí o cara fala, então fala aí quanto que eu devo que eu pago, pô. Não, fala, mostra aí você. Coloca aí quanto você... Pelo que você tá me falando, a ideia da Receita é chegar nisso. Isso. O cara chegar lá e já tá tudo preenchido. Ele já sabe o quanto que você recebeu, porque tá conectado a diversos sistemas que já informaram automaticamente. E aí você chega lá e só confere se tá tudo certo, se não tem alguma outra coisa que se deveria declarar, alguma outra despesa, alguma outra receita. Estando tudo certo, ok, e vai embora. Estado como plataforma. Lá fora eles dizem governo como plataforma, mas aqui em português é uma outra conotação, então a gente diz o Estado como plataforma. Inverte o fluxo. Inverte o fluxo. E aí tem gente que fica preocupado nesse caso, Adriano, porque parece que a Receita tá monitorando, fazendo um 1984, um George Orwell ali, que é verificar tudo que a pessoa tá fazendo e tal. Existe uma preocupação de que a Receita esteja
de fato monitorando tudo que as pessoas ganham e gastam? Existe esse tipo de preocupação com Sim. a privacidade? Sim, eu acho que, enfim, em qualquer país a gente tem que estar alerta quanto a isso o tempo todo, né? Até, inclusive, particularmente, eu acredito que o parlamento até, como representante da voz do povo, representa muito esse papel. Mas, assim, no Brasil, se a Receita quisesse fazer isso, ela ia aumentar o limite ou diminuir? Uhum. Ela ia pôr a zero. A partir de R$1 tem que declarar. E não aumentar de 2 mil para 5 mil, de 6 mil para 15, né? Uhum. Então, acho que é uma preocupação válida, né? Todos nós temos que ter. Mas, enfim, hoje a gente não consegue viver off-grid, né? Então, é o dilema das redes aí. Então, eu tenho que extinguir todo o meu perfil em rede social, não usar mais nada eletrônico, porque essa questão do dado, ela vai além da administração tributária. É para o Estado como um todo e, lógico, toda aí a iniciativa privada, né? Então, hoje nós temos aí gigas de dados espalhados pelo mundo, literalmente, né? Não apenas na administração tributária. Então, a preocupação da administração tributária assim, é cumprir e fazer cumprir, né? Então, facilitar a vida de quem cumpre e dificultar a vida só de quem descumpre. Legal. Acredite, há esse desejo, inclusive, fazendo aqui não é uma propaganda, mas a minha dissertação de mestrado foi nesse sentido. Balança de scorecard aplicado à administração tributária. Então, você facilita a vida de quem cumpre e dificulta a vida só de quem descumpre. Por quê? Uma coisa que eu aprendi também na Receita. A norma você faz para quem vai cumprir. Quem não quer cumprir, você pode escrever o que você quiser. Então, você tem que pensar a norma para quem vai cumprir. E fazer do jeito mais fácil possível. E o jeito mais fácil de fazer é não ter a norma ou não ter a obrigação, não ter a declaração. Mas se realmente precisa daquela informação, então você combina. É como aquele exemplo que eu dei da auditoria. Ele pergunta para o contador, eu preciso disso, da onde você pode me dar essa informação e quando? Né? Você não chega atropelando e também não deixa de pedir. Né? Excelente. Você está respondido? Tá respondido, Excelente. total.